Ô, Ju, põe aqui na tela para mim essa parte também que você chegou a citar aí, mas eu queria abordar com mais detalhes sobre essa acusação, que ele diz que queria me escravizar, né? Diz esse Marcelo, dessa relação que ele tinha com Ana Cristina. Mas me chama a atenção essa declaração, mas ao mesmo tempo a amizade dele com o Jair Renan. Jair Renan que já fez declarações dizendo o quanto ele tem sido um grande amigo, o quanto ele o ensinou e tudo mais. Como é que é essa relação pessoal aí e essa questão de racismo, inclusive, que foi colocada por ele na entrevista? Aí é um outro momento da vida deles, porque depois desse período do gabinete, ele se apegou durante esse período muito ao Jair Renan, ajudou a cuidar do Jair Renan no período da separação, trabalhou um tempo como uma espécie de babado do Jair Renan. E aí a Ana Cristina foi morar na Noruega. Quando ela voltou, em 2014, ele passou a ser um empregado doméstico dela lá em Resende. E ele trabalhou para ela nos últimos 5 anos. E agora, quando ela foi morar em Brasília, Jair Renan já tinha ido, quando o presidente tomou posse, né? Ela foi morar com o filho, e recentemente até a gente mostrou aqui semana passada, né, Fabíola, que eles foram morar numa mansão. Então, a Cristina convida o Marcelo a sair de Resende para ir trabalhar em Brasília, na mansão que ela, segundo o Marcelo, comprou. Né? Semana passada a gente falou que eles tinham alugado, mas tinha toda uma história estranha de uma pessoa que comprou a mansão dias antes e não mudou para lá, não tem outro imóvel, e a Ana Cristina e o Jair Renan que foram morar na mansão no Lago Sul. O Marcelo foi trabalhar nessa mansão. E aí é que vem o momento de rompimento deles. Eles tinham combinado um salário para que ele saísse de Resende e fosse trabalhar com ela em Brasília. E quando passou um mês disso, ele me disse que foi para lá no dia 28 de maio. Eles mudaram para essa mansão no dia 12 de junho. Ele acompanhou todo o processo, por isso que ele disse que ele viu ela negociar essa mansão, ele disse que sabe que ela pegou dinheiro de um apartamento que ela vendeu aqui no Rio de Janeiro. Essa é a coluna mais fresquinha que saiu agora, tá? De manhã, Fabíola. Contei essa história do apartamento que teria sido usado para dar entrada nessa mansão. Então ele acompanhou e presenciou isso. E contou para mim sobre esses detalhes. E aí ele disse que montou toda a casa, recebeu a mudança, e a Ana Cristina não quis pagar o salário combinado. Ele se sentiu usado, né? E cobrou ela sobre isso, né? O relato dele de cobrança, de olha, o salário era esse, né? Era cerca de R$3.000, e ela disse que não tinha de onde pagar. E aí falou para ele coisas como: mas você está morando aqui em casa, você está reclamando do quê, né? E aí ele disse que se sentiu tratado como um escravo. Nas palavras dele, falou assim: não é porque eu sou, abre aspas, preto, que eu tenho que aturar uma coisa dessa, de morar na casa do patrão, assim, e que se sentiu aí nesse momento, né, tratado por ela de maneira, ela, né, tratando ele com racismo. E um relato bem duro, sabe, Fabíola, desse momento da briga deles. E ele denunciou ela no Ministério Público do Trabalho por essas questões todas, diz que vai processar ela ainda por danos morais, por tudo isso, e relatou essas questões aí do passado dele com ela, desde o tempo do gabinete. Então, assim, ele é uma testemunha importante. O Jair Renan costuma se referir a ele como um pai. O Jair Renan Ele foi, tá, em grande parte, aí, criado pelo Marcelo. Ele tá ofendido com a família? Será que aconteceu alguma coisa, Juliana, para ele vir a público e contar essa história? Porque ele sabe o quanto isso afeta a família Bolsonaro, é uma das coisas que deixa realmente o presidente fora de si ali. E ele vem a público, porque ele é íntimo da família, morou junto, né, com o filho e tudo mais. Então, quer dizer, ele vem a público por quê? Trazer essa novidade agora, né? Falar isso agora, revelar isso agora. Aconteceu alguma coisa? Essa questão do emprego para ele, sabe? Eu acho que ele me falou algumas coisas do tipo assim, que ele tem aí
né, uma idade de 50 anos, e eu não tenho nada, estou morando de favor na casa de parentes, de amigos, eu estou por aqui, por ali. Então ele se sente assim usado, né? E esse rompimento por causa da questão do trabalho lá foi muito forte para ele também, Fabiola. E aí é que eu acho que assim o depoimento dele tem várias coisas que são importantes porque elas se respaldam em outras provas, em outras informações. Já tinha ouvido a história. Eu já tinha tentado outras vezes entrevistá-lo e ele não disse que não podia, enfim, que não tinha muito a acrescentar, evitou. Agora, muitas pessoas sempre me disseram assim, olha, o dia que o Marcelo falar a verdade, vai ser muito difícil para Ana Cristina e até para a família Bolsonaro, porque ela é uma peça-chave dessa história toda, mas ela também implica no próprio presidente e nos filhos, até pelo papel que ela teve no gabinete do Carlos. E acho que o relato está conectado por essas outras pessoas que eu estou comentando aqui, né? É uma coisa que outras pessoas também contam que acontecia sem conexão a ele. Agora, eu também preciso trazer aqui alguns momentos em que ele acusa a Ana Cristina, mas de alguma maneira parece que quer isentar ali a responsabilidade da família Bolsonaro, porque ele fala assim, que acha que eles não sabiam, que ela pedia, que ela disse que não era para comentar com eles, que ela pediu dinheiro. Então ele fala isso, o que é a parte um pouco assim contraditória, porque no fim das contas a gente tem esses outros detalhes aí desse quebra-cabeça que eu estava falando antes, que mostram diferentes momentos em que essa prática da rachadinha, do emprego de funcionários fantasmas continua, mesmo depois que a Ana Cristina e o Bolsonaro se separam, né? Até 2018, na época da eleição presidencial, que o presidente Jair Bolsonaro venceu. Então, Fabiola, eu acho que assim, ele traz várias informações importantes. Eu tentei checar e acrescentar ali documentos, tudo que a gente pode corroborar do que ele está falando, sabe? Porque as pessoas, às vezes, até no podcast falavam algumas coisas, quando a gente mostrou as gravações da Andréia, implicando o presidente diretamente. Mas é só o que ela falou, não tem prova. Agora também tem um pouco isso dele, é só o que ele falou, não tem prova. Não, não é verdade isso. O Marcelo teve o sigilo bancário dele quebrado pelo Ministério Público, a gente tem acesso a esses dados, também coloquei isso na coluna, e também é evidente o quanto ele sacava dinheiro logo depois do pagamento, e o quanto depois que ele sai do gabinete ele não faz mais isso, assim, não, essa prática, fatos, né? o padrão some. São fatos. São fatos comprovados. Não é só a fala dele. Há documentos em relação a isso. É por isso que dizem, né? A rachadinha é realmente algo que está comprovado por documentos, não apenas por falas, né? É exatamente isso.